Eu quero colocar mais algumas questões, mas inicialmente eu gostaria de assinar 2 decretos, já para iniciar o governo após legalmente ser empossado, que é o decreto que prorroga o estado de calamidade pública, para que inclusive dê suporte e subsídio, inclusive jurídico, para a brilhante ação colocada pelo Dr. Paulo Bernardo da OAB, na questão de impedir o aumento abusivo de 21% da conta da água. Então, por favor... Meu querido doutor Paulo, que eu secretaria a mesa, o Milton vai passar a você. Mas um é para manter o estado de calamidade pública e o outro é para impedir, sabe, Paulo, que haja... Pode ler. Vou fazer a leitura dos 2 decretos. Decreto 5.299, de 1º de janeiro de 2021. Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção e contenção ao contágio através do Covid-19, considerando a classificação de pandemia estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Adalto Aparecido Scardoelli, prefeito de Matão, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Matão e considerando a necessidade de padronizar os procedimentos de prevenção e, ao mesmo tempo, manter a prestação de serviços públicos da administração, de modo a causar o mínimo impacto no administrado e adequar o trabalho dos servidores públicos municipais no período de pandemia, considerando a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, considerando as medidas anteriormente adotadas pelos decretos 5.203, 5.222 e 5.287, todos 2020, considerando finalmente que cabe ao Poder Público Municipal tomar todas as providências necessárias no sentido de proteger, dar segurança e providenciar com a máxima urgência, decreta. Artigo 1º. Fica decretada a situação de emergência em saúde pública no município de Matão por prazo indeterminado, salvo se ocorrer alterações que justifiquem a flexibilização das medidas até então adotadas, em razão do alcance de resultados positivos na busca de mitigação dos efeitos da pandemia. Parágrafo único. Qualquer alteração da situação de emergência hora decretada deverá ser objeto de novo decreto do Poder Executivo, observados ainda as normativas do Governo do Estado e do Governo Federal, bem como deliberações definidas pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19, criada pelo município de Matão. Ficam referendadas todas as demais medidas adotadas pelos decretos 5.203, de 17 de março de 2020, 5.222, de 14 de maio de 2020 e 5.287, de 18 de novembro de 2020. Artigo 3º, esse decreto entra em vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2021. Palácio da Dependência, 1º de janeiro de 2021, Adalto Aparecido Scardoelli, prefeito de Matão. Decreto 5.300, de 1º de janeiro de 2021. Dispõe sobre a proibição do corte do serviço de fornecimento de água no município de Matão, em virtude da pandemia do Covid-19. Adalto Aparecido Scardoelli, prefeito do município de Matão, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município de Matão e considerando a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, considerando a necessidade de manter a prestação de serviços essenciais no período de pandemia, considerando a situação de emergência em saúde pública no município de Matão, conforme decreto 5.299, de 1º de janeiro de 2021, considerando finalmente que cabe ao Poder Público Municipal tomar todas as providências necessárias no sentido de proteger, dar segurança, providenciar com a máxima urgência, decreta. Artigo 1º. Fica proibido no município de Matão o corte e a suspensão do serviço de água por prazo indeterminado devido ao surto de pandemia da Covid-19. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020, Palácio da Dependência, 1º de janeiro de 2020, Adalto Scardoelli, prefeito municipal de Matão. Lidos. Então, quero agradecer ao Paulo pela leitura e a Ana.
São 2 decretos para que nós não tenhamos uma vacância, nós não tenhamos um intervalo, certo? Entre a validade do decreto existente até 31 de dezembro e agora os 2 decretos que eu acabei de assinar, para que a gente garanta todos os direitos preservados por esse decreto, certo? Outra questão importante que eu gostaria também, antes de falar aquilo que pretendemos falar, eu gostaria de pedir ao meu time que me trouxesse aqui a relação. Eu quero divulgar, para que a gente possa iniciar o trabalho. Eu falei do Legislativo, falei da nossa parceria, falei da necessidade de nós termos essa união. Tomei já de cara essas 2 medidas necessárias, inclusive do ponto de vista legal, e agora, para formar esse time de trabalho, eu vou divulgar o nome das pessoas que irão compor comigo o secretariado. Mas antes eu quero fazer uma observação. Existe na estrutura hoje, a estrutura vigente até 31 de dezembro, 11 secretarias, mais a Secretaria de Governo e mais o gabinete do prefeito, que é uma verdadeira secretaria. Existem 12 secretarias, não é? Como um momento de muita dificuldade, eu vou falar isso daqui a pouco, de muita, realmente, a cidade, nós vamos fazer análise, eu vou apresentar alguns dados do orçamento, eu vou procurar trabalhar de uma forma também enxuta, já desde o secretariado. Então, das 11 secretarias, eu vou, evidentemente, começar com 9 companheiros assumindo as secretarias, 2 vão acumular 2 secretarias, certo? E, inclusive, o fato de eu escolher os secretários hoje e já identificá-los a partir de hoje, não significa que eu vou chamá-los todos a partir de 4 de janeiro. Alguns já serão chamados de imediato e outros, à medida da necessidade, eu irei fazendo o chamamento para que a gente contemple o conjunto das secretarias como um todo, certo? Então, eu vou dizer aqui a vocês os nomes e um detalhe importante também, procurei aproveitar dentro do conjunto e depois vou dizer isso também nos cargos de confiança, o máximo de funcionários de carreira que já trabalhavam comigo, que já estavam nos meus governos anteriores, para que a gente tenha uma economia fundamental na nossa folha. Mas isso eu vou abordar na hora que estiver falando da situação que o governo de transição já levantou e já mostrou para a nossa população. Portanto, irão fazer parte da minha equipe de governo, com muito orgulho e muita honra. O secretário da Administração e Fazenda será o companheiro William de Caetano Biasi. O secretário do Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos será o companheiro Luiz Gonzaga Bussola, que irá acumular a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aqui eu já aproveito para colocar uma questão, gente. A Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico hoje funcionam em 2 prédios. A Prefeitura paga 108 mil por mês de aluguel. É o primeiro corte, gente. Porque não adianta fazer promessa e falar as coisas se não tem dinheiro. Então não adianta enrolar. O povo é sábio, o povo não aceita em né? Então a primeira medida, a Secretaria do Meio Ambiente, essa semana ainda eu irei pessoalmente, nós vamos desalugar a casa, entregar a casa, e ela vem para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Tá? Essa é a primeira medida que nós teremos, evidentemente, já uma economia de recursos e, obviamente, um acúmulo de funções que o desenvolvimento econômico, nesse primeiro momento, ele contempla o Banco do Povo e o SEBRAE. Então, é uma coisa perfeitamente possível, tá, execuível, e que aí economiza uma secretaria e já começamos a economizar um aluguel. O secretário de Serviços Municipais será o nosso querido amigo companheiro mineiro, Geraldo Lesbon Meira. Né? O mineiro volta a desempenhar as suas atividades. Assistência e Desenvolvimento Social, o Hélio Prandi. Observação importante que o Hélio é funcionário de carreira. Então, é alguém que não vai onerar a folha, tá? Ele já existe na folha de pagamento. Aqui no Hélio Prandi da Assistência Social, também para vocês terem uma ideia, nós vamos uma reunião de trabalho da transição, tem um leite que se a pessoa não tomar morre, não tem nenhuma lata. Nenhuma. Tá? Para vocês verem a situação. Nós temos que dar o passo do tamanho da perna. E aqui eu vou aproveitar um gancho e pegar uma fala da Ana, do funcionalismo, que eu achei importante, viu, Ana?
nós todos, indistintamente, os 1.800 funcionários da Prefeitura, da Câmara, o prefeito, o vice, os vereadores, nós somos empregados do povo. Então não tem nhenhenhê, nós temos que trabalhar para quem nos paga o salário. E trabalhar bem. Trabalhar com vontade, trabalhar com garra. Porque o que eu senti nessa transição é que não só a cidade está destruída e abandonada, mas o pessoal está desmotivado, gente. E não pode. Imagina numa empresa você chegar lá e não trabalhar, o cara te manda embora. Você tem que produzir. Então nós todos temos direitos, mas temos que primeiro cumprir com o nosso dever. Trabalhar. E todos ganham. Talvez não seja um salário, mas muitos ganham muito bem. Muito bem mesmo, vocês sabem disso. Aliás, a Prefeitura tem mais de 50 anos, ganham mais que o prefeito. Só não recebe a mais que a lei não permite. Mérito, justiça, lei, não tem problema nenhum, certo? Mas temos que trabalhar. E a premissa é essa. Não eu vou exigir, eu não vou acumular, eu estou em desvio de função. Não. Eu ganho dinheiro do povo que paga imposto, que paga o meu salário, e, portanto, eu tenho o quê? Trabalhar. Essa é a premissa básica de uma relação de responsabilidade. E que todos têm, evidentemente. Então, a promoção social, para economizar aluguel, também sempre funcionou na João Pessoa. Vocês lembram disso? O Fundo Social e a promoção social. E aqui aproveito para cumprimentar minha companheira, minha esposa Marília, e ela já disse, o Fundo Social vai voltar onde sempre foi. Uma salinha, não precisa mais aquilo. E a promoção social que paga na rua 7 de setembro hoje mais de R$3.000 de aluguel, também vou lá essa semana e vamos esvaziar aquela casa, entregar a chave e a promoção vai voltar junto com o Fundo Social de Solidariedade para João Pessoa. Então são duas ações imediatas onde nós vamos economizar mais de R$6.000 de aluguel. Na educação e cultura, será o companheiro, amigo, professor maravilhoso, Alexandre Luiz Martins de Freitas. Não preciso falar do Alexandre, pessoa extraordinária, de conhecimento, doutorado, foi meu secretário e irá responder pela educação. Esporte, lazer e turismo, querido amigo José Orlando Marques Amingossi, que já foi meu secretário nos dois mandatos anteriores e que irá retornar exatamente para continuar esse trabalho, porque era tudo fechado agora, com a Covid, gente, escola, creche, EMEI, etc. Então nós vamos ter um tempo, evidente que queremos que a vacina comece amanhã, e o Brasil não pode perder o bonde da história, não podemos ter irresponsabilidade com a vida de não tomar a vacina, tá? E que ela nos liberte, evidentemente, para que todos nós possamos voltar às atividades de normalidade. Mas, enquanto isso não estiver ocorrendo, eu vou usar o mês de janeiro, fevereiro e março, esses 100 dias, gente, para fazer uma espécie de pente fino daquilo que é necessário, levantar, verificar todas as questões que precisam, e vou dizer isso para o povo e vou dizer isso para vocês, vereadores. Tá? Falei com a Ana já essa semana, assim que nós tivermos um relatório, um raio-x de uma situação, eu me disponho a vir aqui pessoalmente, não precisa de uma sessão, pode ser fora da sessão especificamente, correto? Para a gente mostrar os números, para a gente mostrar os dados, para a gente trabalhar com a realidade. Esse é meu compromisso. Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, o arquiteto Júlio Alberto Rodrigues Marques. O Júlio Marques volta. Na Secretaria de Governo, Ciência, Tecnologia e Negócios Jurídicos, volta o companheiro Sebastião de Deus, grande Teãozinho, né? É um gigante. Ele está, inclusive, é secretário vereador, emprestei, eles vão cumprir agora aviso prévio e ele voltará. E na Secretaria da Saúde, o meu amigo, companheiro, que o Pedro já fez uma observação fantástica, presidente do Partido dos Trabalhadores, se encontra presente, o Ademir de Souza, terá a tarefa firme, determinada, de ser um gestor da saúde, para procurar a gente fazer naquilo que é gestão, naquilo que é ação, na melhoria da qualidade de vida da população, esse papel extraordinário. Eu sei que não é fácil, é um papel de muito trabalho, de muito jogo de cintura, mas que cuida desse setor fundamental, essencial, que é a saúde da população. E aqui tem um detalhe, então. O Bussola acumula o meio ambiente e o desenvolvimento urbano, e o Tiãozinho vai acumular governo, ciência, tecnologia, o nome é cumprido, né? O Tiãozinho é baixinho, mas dá conta, certo?
ele vai acumular essa secretaria com a Secretaria de Negócios Jurídicos, ele é advogado também acumula. Então, nós temos a economia de 2 salários, já direto, que é só acúmulo de 2 secretarias, e temos também, como é que fala, nessa junção, a nomeação, os secretários escolhidos e determinados, eu vou nomeá-los, não significa que comece segundo ou terceiro, é isso que eu estou querendo dizer. É evidente que esse primeiro time eu preciso dele o mais rápido possível, porque faz parte da estrutura e que vão, obviamente, trabalhar. Por exemplo, a partir de segunda-feira eu começo a andar a prefeitura, eu quero andar, e já peço aqui a todos, o pessoal vai vir, mas eu vou andar a prefeitura, se possível, em todos os setores. Eu quero ir lá pessoalmente ver como está cada setor, tá? Eu vou no transporte, eu vou na administração, eu vou na saúde, eu vou na educação, com calma, com paciência. Que ao mesmo tempo que a situação não está boa, também eu sempre digo e repito, não adianta querer fazer de afogadilho e fazer mal feito. Nós demoramos 9 meses para nascer, gente. O doutor Everaldo sabe disso. A gente tem que fazer o quê? Soltar o ar, não é isso? Deixar, não dá para fazer tudo num dia, evidentemente. Então, eu, companheiro Ciro, nós vamos fazer uma caminhada, levantar, fazer as coisas. Né? E uma coisa que eu quero já dizer, eu vou repetir isso na minha fala. Eu quero assumir a prefeitura, do ponto de vista legal, assumir agora, e disse na primeira reunião de transição para o prefeito Schettini, Leonardo, não me atrapalhe, não me suje o para-brisa. Porque eu quero entrar, eu quero olhar para frente. Eu não quero fazer um governo olhando pelo retrovisor. Eu não quero ficar cavucando o passado. Eu não quero ficar espizinhando. Eu não quero ficar cutucando, entendeu? Eu não preciso disso, gente. Eu 4º mandato, estou com 67 anos. Não precisa ser média, não. Certo? Eu quero fazer aquilo que precisa ser feito. Ouvindo as pessoas. A vida ensina, a gente aprende. Esse vai ser o caminho. Essa vai ser a forma de agir.